com a gente saber tudo o que acontece em Patos de Minas e na região. Nesta edição você vai ver que Corpo de Bombeiros combate incêndio em residência no bairro Nova Floresta. Veículo pega fogo em garagem de prédio localizado no bairro Caiçaras. Ainda hoje você vai ver. Polícia Rodoviária Federal apreende celulares vindo do Paraguai. Polícia Militar lança sistema rural vigilante. A previsão do tempo para esta quinta-feira. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você de casa. Abrimos o NTV News de hoje te mostrando um pedido. Talvez o mesmo desejo que a Jéssica, que vimos agora há pouco no programa Espaço Feminino. Realização de um sonho. Mas o sonho de ter ajuda para custear o tratamento de câncer da mãe, que já passa pelo segundo diagnóstico da doença. Desde o primeiro diagnóstico de câncer que a dona Zenaide teve em 2022, a família vem enfrentando uma luta para custear os tratamentos. Eu estou aqui com a filha dela, a Pamela, e ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a história da mãe dela. Pamela, como é que aconteceu aí esse diagnóstico? Como aconteceu? Vocês desconfiaram de algum sintoma para procurar ajuda médica? Como é que foi? Ela estava sentindo fortes dores de cabeça, perdeu o sentido, ela não conseguia mais andar, tinha dificuldade para falar e a gente começou a procurar ajuda, né? Desde então foi para UPA e lá eles deram um pedido para a gente fazer uma tomografia. A gente foi para Santa Casa de Patos de Minas e lá eles fizeram uma tomografia e descobriram que ela tinha uma neoplasia, eles falaram assim. E não sabia de onde que tinha originado, porque falaram pra gente que no cérebro não tinha a probabilidade de ter criado o câncer sozinho, né? Aí enviaram ela pro regional e de lá começou a luta, que aí foi tentar uma vaga, conseguimos lá na Santa Casa de Belo Horizonte e desde então lá no dia 3 de fevereiro de 2022 ela fez a primeira cirurgia. Passado o período de recuperação da cirurgia lá, eles mandaram ela para casa e 8 meses após a cirurgia, assim, que estava no período de recuperação, ela começou a sentir os mesmos sintomas. E a gente procurou um médico particular e foi onde a gente fez uma nova tomografia, uma nova ressonância e eles falaram que ainda tinha resquícios da doença antiga na cabeça dela. Não nos explicaram direito, mas falaram isso para nós. Aí a gente pediu, né? A gente nem chegou a pedir, o médico mesmo, neurologista, passou para nós uma nova guia, um encaminhamento para o Hospital do Câncer de Barretos. E desde então lá, eles fizeram novos exames na minha mãe e detectou que realmente tinha a neoplasia de novo. Então foi feita uma nova cirurgia no dia 21 de novembro de 2022 e ela retirou o tumor novamente. E desde então ela tem feito quimioterapia, radioterapia, muitas vezes a gente tem que ir para lá e ficar lá alguns dias devido ao prolongamento do tratamento, sabe? E tem ficado muito caro as despesas. Às vezes a gente conta com a ajuda de algumas pessoas que nos fazem doações para que a gente possa estar mantendo o tratamento dela sem perder nenhum dos dias. E vocês vão realizar aí um bingo para ajudar, né, a custear essas despesas. Quando é que vai acontecer esse bingo? Quem tem interesse em participar para ajudar, o que precisa fazer? Olha, o bingo vai acontecer dia 7 de setembro, agora, por volta de meio-dia, e está aberto a todo o público. A gente está recebendo doações lá no meu local de serviço, no Mercado Municipal, na Casa de Carnes Imperador. E pode também entregar na casa da minha madrinha, que é na Rua Gabriel Pereira, número 900, e deixar com a dona Erci, que eles também estão recebendo lá. Porque às vezes a pessoa mora por lá e a gente não está fazendo, escolha de nenhuma prenda, não. A gente está aceitando qualquer tipo de ajuda. Então vamos fazer um chamado, né, para a população estar presente lá no dia 7 e ajudar vocês aí nessa causa que é tão importante, né, que é o tratamento da sua mãe.
Sim, pessoal, a gente convida a todos, falamos que a ajuda de vocês é muito bem-vinda nesse caso e que a gente não deseja que ninguém passe por isso, porque é um tratamento muito doloroso, tanto para a família quanto para a pessoa, mas que todos venham prestigiar. E nós estamos aceitando prendas, não estamos escolhendo nada e que sejam todos muito bem-vindos e nós agradecemos a participação de todos neste processo. A gente sabe, a gente faz jornal aqui, né, e está sempre acostumado a manter aquela postura. Mas falar de câncer é um assunto delicado. Eu tive meu avô que há pouco tempo teve o diagnóstico, ele alcançou a graça da cura e é o que eu desejo para essa senhora, para que ela também consiga a cura. E que você de casa, então, reforçando, o bingo acontece no dia 7 de setembro, ao meio-dia, na rua São Francisco de Assis Sabino, número 90, no bairro Alvorada. O local para a entrega das prendas é na rua Gabriel Pereira, 900. E também na Casa de Carnes Imperador, número 93, no Mercado Municipal. Você que está em casa já parou para pensar na quantidade de pessoas que tentam ajudar e quantas precisam da nossa ajuda? Esse sentimento de se importar com o próximo, de que todos nós temos, um amor que nasce da solidariedade, que não vê cor, raça, classe social, qualquer diferença ou semelhança. E hoje é neste amor que eu peço que você ajude, acredite e ajude a mãe da Jéssica. É como uma música que eu gosto diz, só depende de nós. A seguir aqui no NTV News, você vai ver que Polícia Rodoviária Federal apreende celulares vindos do Paraguai e Polícia Militar lança sistema rural vigilante. Voltamos já. A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de 32 aparelhos celulares que estariam vindo do Paraguai. A Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens a veículos na base da entidade na BR-365, quando abordaram um veículo que partiu de São Paulo com destino a Guanambi, que transportava algumas mercadorias, além de pessoas. A Polícia Rodoviária Federal, fiscalizando transporte coletivo, em conversa com o motorista de um ônibus que fazia a linha São Paulo até Bahia, pediu a documentação da carga que estaria sendo transportada, né? Porque a empresa faz não só o transporte passageiro, mas eventualmente transporta a carga também. E aí, apresentado lá, o motorista mostrou pra gente todas as cargas que estavam e mostrou apenas um documento que seria um controle, né, interno da empresa a respeito de uma caixa que estava muito pesada. Aí os colegas resolveram fazer uma fiscalização a respeito do que poderia estar dentro da caixa, uma vez que não foi declarado nem conteúdo e nem valor da caixa para fins de seguro, então levantou a suspeita. E aí, ao abrir a caixa, né, ficou constatado ali uma quantidade de telefones celulares e de outros aparelhos periféricos relacionados à própria telefonia celular, peças de substituição, capas de celular, né, aqueles apetrechos que são usados juntos, em grande quantidade. Numa quantidade tal, né, que já configuraria uma atividade comercial, uma atividade de mercancia. E uma vez que estava ausente, a mercadoria estava desacompanhada da nota fiscal, é feita a apreensão dessa mercadoria e ela foi encaminhada para a Receita Federal em Uberlândia. Apesar de os produtos estarem sem nota, ninguém foi preso. Não foi preso porque não estava sendo transportado com ninguém do ônibus, né? Era apenas uma remessa de carga normal. Mas vai ser identificado o destinatário, né? E também o remetente, e aí, eventualmente, a Receita Federal é que vai fazer os procedimentos para averiguar. Ocorre que é configurado que já havia passado, né, da chamada zona aduaneira primária, que é onde a pessoa entra no país e declara o que tem, o bem agora já estava numa zona secundária e dá perdimento dos bens. Eles vão ser levados a leilão e o dinheiro arrecadado reverte para a União. A mercadoria teria saído do Paraguai e seria distribuída para cidades menores no Brasil, onde seria comercializada. Não são nacionais, né? Nós não temos uma indústria brasileira, né? O que fica evidente é que eles vieram do Paraguai. Embarcaram em São Paulo apenas porque a gente sabe que as pessoas, né, que normalmente importam esse tipo de aparelho, têm um entreposto em algumas cidades maiores do país e a partir daí é feito um processo de capilaridade, de distribuição em menores quantidades para outras cidades pequenas. Um incêndio foi registrado em uma casa no bairro Nova Floresta. Na hora do fato, o morador estava na residência. Olha só.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores vizinhos que disseram que a casa estaria pegando fogo e que o morador ainda permanecia dentro da residência. Quando nós chegamos lá no local, os próprios vizinhos já tinham conseguido acessar a residência e retirar o morador, né, que estava tentando fazer o combate às chamas, e uma viatura do SAMU já se fazia, uma ambulância do SAMU já se fazia presente no local, prestando os primeiros socorros a esse morador que havia inalado fumaça tentando fazer o combate às chamas. A gente fez uma busca preliminar, constatou que não tinham mais vítimas na residência, né, e iniciamos o trabalho de combate ao incêndio, fazendo a extinção completa das chamas, o trabalho de rescaldo também, para poder garantir a segurança daquela edificação. Uma informação relevante é que a edificação ela tinha muito material inflamável, o morador lá aparentemente era um acumulador, né, de materiais, então tinha muita substância inflamada acumulada em diversos cômodos da residência, e isso tanto contribui para a propagação do incêndio, quanto dificulta o nosso trabalho também de combate, devido a essa carga incêndio muito alta dentro da edificação. Devido aos materiais inflamáveis, o incêndio espalhou com rapidez pela casa. Lá era uma residência, né, unifamiliar de 5 cômodos, né, sendo que o incêndio se concentrava principalmente na sala, né, nesse cômodo de entrada da residência, mas ele iniciou a propagação também para a cozinha e atingiu parte de alguns utensílios, porta, pintura, dos outros cômodos também da edificação. A causa do incêndio pode ter sido uma sobrecarga na rede elétrica. Essa sobrecarga, inclusive, teria feito com que outras residências ficassem sem energia. O morador lá, né, um morador do sexo masculino, ele nos informou que estava realizando uma manutenção em um aparelho televisor lá e que em dado momento começou as chamas, né, decorrente dessa manutenção, mas ele não soube precisar exatamente como que surgiram essas chamas e nem a forma delas se propagarem, né. Os vizinhos nos relataram que eles perceberam um pique de energia, né, nas residências adjacentes a essas do incêndio, e que com isso eles saíram até a rua para poder verificar, e nisso eles sentiram o cheiro de fumaça e perceberam que a edificação ao lado estava se incendiando. Então a gente acredita que esse incêndio seja decorrente de causas ou de sobrecarga ou de curto-circuito no sistema elétrico. E teve mais trabalho para o Corpo de Bombeiros, viu? Porque um veículo pegou fogo dentro de uma garagem de um prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela proprietária do veículo, que após estacionar o carro sentiu o odor de fumaça e logo após percebeu as chamas. Chegando lá, nós constatamos, né, alguns moradores tentando fazer o combate com extintores, mas como o incêndio já tinha passado da fase inicial, os extintores já não estavam sendo suficientes para fazer o combate. A gente, utilizando aí do nosso caminhão de combate a incêndio, montou uma linha de ataque lá e conseguiu efetuar o combate às chamas, evitando com que as chamas propagassem para os demais veículos que estavam lá na garagem. Você sabe o que provocou esse incêndio, sargento? Olha, a proprietária do veículo não soube relatar precisamente, né, o que foi, se foi às vezes um superaquecimento ou alguma falha na parte elétrica do veículo. Ela relatou que estava em deslocamento com esse veículo e quando chegou, estacionou ele na garagem, notou sentiu o cheiro de fumaça e notou algumas chamas no compartimento do motor do veículo. Os danos foram apenas materiais. Não há registro de feridos neste incêndio. O compartimento do motor ficou completamente destruído, além do capô, para-brisa e o painel dianteiro também ali na cabine, próximo ao volante também do veículo, ficou bastante danificado. Alguns cuidados podem ser tomados pelos motoristas para evitarem esse superaquecimento. A orientação é sempre dos motoristas manterem a manutenção dos veículos em dia, né? E qualquer alteração que perceberem, algum cheiro de fumaça, um superaquecimento que indicar no painel do veículo, parar o veículo imediatamente. Se o veículo tiver o extintor e perceber que tem alguma chama e tiver treinamento para isso, tentar fazer o combate, mas já de imediato acionar o Corpo de Bombeiros, né? Ainda que não tenha chamas, mas para a gente chegar ao local, fazer uma avaliação, né? Então, é a
manutenção do veículo em dia e qualquer tipo de emergência, acionar o corpo de bombeiros, né? E parar o veículo também, né? O veículo apresenta qualquer tipo de superaquecimento, não dá continuidade no deslocamento, porque isso pode aumentar a temperatura e, consequentemente, produzir mais chamas. Daqui a pouco você vai ver que gasolina sofre novo reajuste e a previsão do tempo para esta quinta-feira. Agora você vai ver que os preços do diesel e da gasolina ficaram mais caros a partir de hoje. Em alguns postos de Patos de Minas, o valor já foi reajustado. A gasolina sofreu um aumento de até 41 centavos por litro e passará a ser vendida às distribuidoras por R$ 2,93, sendo um aumento de cerca de 16%. Já com relação ao óleo diesel, a Petrobras aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em 78 centavos, chegando a R$ 3,80 por litro, sendo um reajuste equivalente a 26%. Petrobras, em maio, ela mudou a regra de preço, da política de preço dela. Antes tinha o princípio da paridade, que era o preço do barril no mercado internacional, e a partir de maio ela colocou o preço interno. E já tem muitos dias que a gente está vendo os boatos que o óleo diesel ia faltar, porque o preço no mercado internacional estava mais caro que o preço vendido aqui. Então não estava compensando as importadoras importar o óleo diesel para vender aqui, porque estava essa diferença de preço. O aumento pode acarretar também no aumento do consumo do etanol, que não apresentou uma variação tão grande de valores nos últimos tempos. Nós já vimos isso ontem, a partir de ontem já começou o etanol, uma procura maior. Hoje está uma procura muito grande no etanol, mesmo eu não repassei os preços ainda aqui. Nós vamos repassar hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas a tendência por cada porcentagem da gasolina e do etanol, hoje já está muito vantajoso abastecendo o etanol e ainda vai se tornar mais ainda. Com relação ao óleo diesel, tem uma preocupação que o óleo diesel ele reflete diretamente em tudo, né? Tudo no Brasil é transportado através do óleo diesel. Então vai ter um reflexo direto da inflação, os preços dos alimentos, os preços de tudo vão subir e o que esse mês vai ser um mês muito complicado, porque essa importação ela demora mais ou menos uns 30 dias para acontecer. Então nós vamos ter esse delay de óleo diesel e essa falta de óleo diesel, pelo menos esse mês no mercado. Alguns postos de gasolina já se adaptaram ao novo preço, enquanto outros ainda passam pela transição. Mas os consumidores já começaram a notar a diferença e não encontram-se satisfeitos. Eu acho que não precisaria não, porque esse trem tá tudo caro demais, né? E o senhor pretende trocar aí o seu combustível por talvez algum um pouco mais em conta? Vai, por enquanto ainda não. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai continuar subindo, se vai... Porque subir mais não tem jeito não, vai parar tudo desse tipo, né? A parcela da Petrobras no preço do combustível não é o valor final que o consumidor encontrará nas bombas, visto que entram em cálculos os impostos e as margens de lucro da distribuição e dos postos. As transportadoras de combustível derivado de petróleo do estado de Minas Gerais receberam como uma bomba esse aumento de 25,8% sobre o óleo diesel. É impossível absorver um aumento desse de um dia para o outro. A Petrobras, sem explicação nenhuma, sem programação nenhuma, trouxe um aumento de 25,8%, elevando o diesel a mais de R$1 na bomba de combustível. Então nós pedimos que a Petrobras venha rever esse aumento imediatamente para que não haja uma quebradeira no meio das transportadoras, pois não há condição nenhuma nesse momento de fazer um repasse de 25,8% no valor do frete. Então nós pedimos que a Petrobras, junto ao governo federal, reveja essa situação. É preciso rever e entender, né? Olha só, você que está chegando agora aqui no NTV News, agora há pouco nós mostramos o pedido de ajuda de uma filha que pede a ajuda da população para que possa custear o tratamento de câncer da mãe. Então vou reforçar para você que está em casa, você que entrou em contato com o nosso jornalismo, reforçando, o bingo acontece no dia 7 de setembro ao meio-dia, na rua Francisco de Assis Sabino, 90. No bairro Alvorada. O local para a entrega das prendas é na rua Gabriel Pereira 900 e também na Casa de Carnes Imperador, loja 93, no Mercado Municipal. Se você puder, ajude. Adriana, por favor, minha diretora, coloque mais uma vez
Pode segurar essa imagem. Você que está aí em casa, quiser colaborar, tire uma foto da tela com o endereço e aí você fica fácil de poder ajudar essa família. E você também pode conferir mais informações no Instagram da NTV, @NTV Patos de Minas. Mudando de assunto agora, nós vamos ver como que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos nacionais e importados com os menores preços e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A quinta-feira deve ser de céu com muitas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar fica em 30%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Presidente Olegário, a variação é de 10 a 25 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 15 a 30 graus. Em Lagamar, de 16 a 30. E em São Gotardo, a mínima será de 15 e a máxima de 26 graus. Ainda hoje você vai ver que até o final deste ano, o número de casos de assédio moral deve ser de 15% maior do que o registrado no ano passado. E você confere também que a Universidade Federal de Uberlândia abriu edital para professores substitutos com vagas para Patos de Minas. Voltamos já. Estamos de volta e agora eu quero chamar a sua atenção para este levantamento que mostra que até o fim de 2023, o número de casos de assédio moral deve ser de 15% maior do que foi registrado no ano passado. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre de 2023 foram registrados 1.500 processos. O assédio moral pode abranger violências psicológicas ou uma série de situações constrangedoras, perseguições ou humilhação dentro do ambiente de trabalho. O assédio moral, ele é uma violência, uma forma de violência velada, que muitas vezes é até pior do que a violência física, que são pequenos atos que o empregador ele traz no dia a dia para o empregado, com formas de constrangimento, às vezes uma forma de perseguição por meio de metas abusivas ou mesmo no tratamento. O assédio moral, muitas vezes, o empregador, numa empresa a gente tem uma posição de subordinação, mas o empregador, às vezes, o empregador ou o funcionário que está nessa posição, ele entende o funcionário, o colaborador com uma posição inferior a ele. Então, ele confunde a subordinação com inferioridade, passa a tratá-lo de forma a menosprezá-lo, com pequenos atos que causam constrangimento ao funcionário. Certas atitudes cometidas pelos empregadores podem causar desestabilidade emocional, transtornos mentais, ansiedade, depressão, dentre outras síndromes. É importante estar atento ao que se deve ou não se deve fazer em ambiente de trabalho. São vários os tipos de assédio. No assédio, tratando-se de assédio moral, o empregado muitas vezes ele pode ser assediado sem que todos tenham ciência disso. Ele, por meio de perseguições, o empregador sobrecarregando com metas abusivas. A gente vê isso em todos os setores no mercado de trabalho. E são cobranças de metas, são atos de violência psicológica, como menosprezar o colaborador perante ou não outros colegas, ainda sobrecarga de trabalho, isolamento no local de trabalho é algo que a gente vê, deixando o funcionário fora de algumas rotinas onde todos participam. São situações veladas que muitas vezes só quem está sofrendo é que percebe o que acontece. Os transtornos psicológicos causados pelo assédio moral configuram-se como acidentes de trabalho, sendo passíveis de se receber auxílio-acidente ou até mesmo aposentadoria por invalidez. O empregador, ao cometer esse tipo de assédio, ele pode responder perante a Justiça do Trabalho com indenizações de danos, pensionamento, a depender do nível que essas atitudes vão desencadear no psicológico e em doenças no empregado.
Quanto ao empregado, é muito importante que ele se previna desse tipo de doença, de problema, e registre, comunique isso à sua empresa. Muitas das vezes esses atos acontecem dentro de empresa por chefes de setor, e onde a empresa não vê o que está acontecendo. Então, todas as empresas que possuem a CIPA têm que ter um canal aberto de denúncia anônima para esse tipo de situação. Então, o empregador deve procurar na base da própria empresa. Se ele não se sentir seguro, ele deve procurar aí o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, por meio de advogado especialista, para poder se defender e resguardar os seus direitos. A Lei 14.557 trouxe a nomenclatura do assédio moral como integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Todas as empresas que possuem o CIPA precisam constituir um canal de denúncias anônimas. Ano a ano vem crescendo os números de processos decorrentes de assédio moral. Esse ano em Minas Gerais nós já temos registrado cerca de 1.500 processos na Justiça do Trabalho com o tema assédio moral. E a nível nacional isso é muito maior, como citado. São 77 mil casos no ano de 2022. Os principais estados são Rio de Janeiro e São Paulo, cerca de 20 mil casos em cada um desses estados. Agora você vai ver que a Universidade Federal de Uberlândia abriu nesta quarta-feira processos seletivos para professores substitutos. Há vagas para Patos de Minas. As vagas na UFO são para professores substitutos. Em Uberlândia são para as faculdades de Medicina Veterinária, Medicina, Engenharia Elétrica, Computação e para o Instituto de Letras e Linguísticas. Para Patos de Minas, há uma vaga para o Instituto de Química. As inscrições começam nesta quarta e vão até 31 de agosto. O valor da taxa é de R$ 110 e, no caso de pedido de isenção, deve ser feito entre 16 e 24 de agosto. Os salários variam de R$ 2.437 a R$ 6.356. Ainda há auxílio alimentação. Para consultar os editais, acesse portalseleção.ufo.br. Se você está precisando, não perca esta oportunidade. O NTV News faz um rápido intervalo e na volta a gente segue com mais notícias. Agora a gente te mostra que a Biblioteca João 23 recebeu o renomado escritor Cristino para uma contação de histórias na manhã desta quarta-feira. Veja só. Crianças foram levadas até a biblioteca para conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena através de histórias. Os olhares atentos demonstravam a sede de conhecimento pelo novo. Nós estamos tendo a honra de receber o escritor Cristino Wapchana, que no momento está fazendo uma atividade de contação de histórias e acabou de ser muito aplaudido pelas crianças, porque falou de algo muito bonito, de forma muito simples e lúdica. E foi bonito também vê-lo aplaudido por crianças tão jovens e interessadas. Cristiano Wapchana nasceu em 1971 em Roraima. Ele é músico, compositor, cineasta e escritor indígena premiado. Um de seus livros, com o título A Boca da Noite, foi traduzido para o idioma sueco e recebeu a Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan, sem contar suas grandes parcerias com autores renomados como Ziraldo. O Cristino nessa atividade foi professor, assim, é mais do que formação literária, é uma formação para a vida, para pensar em questões tão importantes como as que envolvem as relações entre o ser humano e a natureza. Eu tenho certeza que as crianças sairão daqui enriquecidas com o conhecimento que foi adquirido através dessa atividade conduzida de forma brilhante pelo Cristino. Durante a sua visita, o autor também ministrou uma aula aberta com o tema Direito e Natureza, a semeadura da literatura indígena no Brasil. Eventos como esse são importantes como forma de reafirmação das nossas origens, além de lembrar a todos que a nossa ancestralidade ainda permanece viva.
importantíssimo, né? E é importante ressaltar que o trabalho começa com os pequenininhos e deve continuar sendo feito até os maiores para essa conscientização. O NTV News desta quarta-feira vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no Instagram, @omateusborges, e também você encontra mais informações, vê e revê a nossa programação no @NTV Patos de Minas, no Instagram, no portal patosja.com.br e também no ntv.tv.br. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, nesta bancada, Ludmila Bahia fará companhia com você. A gente se encontra. Uma boa noite e até lá.